A passagem de hoje é Salmo 27, versículos 1 a 14. Vamos ler juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Os salmos podem ser divididos em duas categorias: salmos de lamentação e salmos de louvor. Muitas vezes, vemos essas duas formas dentro de um único salmo. Em nossas vidas, na verdade, essas duas coisas coexistem frequentemente. Às vezes, clamamos a Deus, questionando Deus, por que está fazendo isso, apenas para, pouco depois, expressar gratidão e louvor, dizendo, Deus, salve-me, enquanto reconhecemos a preciosa graça que Ele nos concedeu. Essa dualidade é comum na vida de uma pessoa. Então não é estranho que essas características apareçam juntas em um salmo. O Salmo 27 que lemos também apresenta essas duas facetas. Uma é uma expressão de confiança e certeza em Deus, e a outra é um pedido fervoroso de ajuda. Dos versículos 1 a 6, desde o início, fica claro que há uma confissão de completa confiança em Deus. No versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Demonstra uma clara convicção sobre o Senhor Deus. Ao dizer, Deus, tu és minha luz, minha salvação e a força da minha vida, ele está afirmando. Realmente não há ninguém em quem confiar além de Deus. Se eu confiar em Deus, não tenho nada a temer. Essa ideia continua repetidamente até o versículo 6. Mesmo que alguém tente me prejudicar, essa pessoa é que sofrerá dano. Deus está verdadeiramente comigo e me concede graça. Eu sei disso e experimentei isso. É o que ele está expressando nos versículos 1 a 6. No entanto, ao contrário dos versículos 1 a 6, os versículos 7 a 13 estão repletos de súplicas fervorosas a Deus. No versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Ele está dizendo, Deus, estou clamando, por favor, ouve-me. Analisando o conteúdo, percebemos que, embora tenha dito que não temia, dos versículos 7 a 13, sentimos que ele está expressando um certo medo, falando a Deus com tanta intensidade que parece estar tremendo. Ele fala sobre buscar a face de Deus, e no versículo 9 diz, Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Deus da minha salvação, não me deixes, nem me desampares.
Por que essa pessoa pede tão insistentemente a Deus para não o abandonar? A resposta está no versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, ele foi abandonado pelos pais e sabe a dor que isso causa. Quem no mundo seria capaz de nunca abandonar alguém? Talvez os pais tentem proteger seus filhos e nunca os abandonar. Mas essa pessoa foi abandonada. Os pais, que ele pensava que nunca o abandonariam, o abandonaram. E aquele que o acolheu, aquele que esteve com ele, é Deus. Ele confessa. Então, em meio a esse medo, ele diz: eu não tenho ninguém além de Deus. Não há ninguém em quem eu possa confiar além de Deus. Eu não posso confiar nem nos meus pais, mas posso confiar em Deus. Ele confiou em Deus assim. Mas na situação em que se encontra, na difícil situação em que está, ele teme que, se Deus o abandonar, se Deus o deixar, não restará nada. Analisando esse salmo, que diz ser um salmo de Davi, não encontramos medo de ataques ou de pessoas más. Na situação em que se encontra, não há medo algum. Mas há um medo, o de que Deus me abandonou, Deus me deixou. Esse medo não está direcionado a pessoas ou situações, mas claramente direcionado a Deus. Se Deus me abandonar, se Deus me deixar, não me restará nada, confessa o salmista Davi. Nessa confissão de Davi, vemos também os aspectos de nossas vidas. Onde está o nosso medo? Para onde nosso medo está direcionado? Somos questionados. No entanto, a convicção e a confiança em Deus nessa situação que o salmista está enfrentando são claramente evidentes. Em meio ao medo de que Deus possa me deixar, possa me abandonar, o que vem antes é a convicção em Deus, a crença de que Deus me salvará. Mas surge uma pergunta: qual é a diferença entre a fé cristã e a crença nativa que conhecemos bem? Em que os cristãos acreditam? Eles acreditam em Deus. Se os cristãos acreditam em Deus, como acreditam na salvação de Deus? Há uma clara diferença entre a fé cristã e a fé das religiões comuns. Outras religiões acreditam em um Deus que realiza o que eu desejo, o que eu quero. Se há um Deus, se eu colocar toda a minha sinceridade, acredito que Ele realizará o que eu desejo e quero. Com essa crença, eu oro. Mas a fé cristã não é assim. Mesmo que eu ore fervorosamente, mesmo que eu jejue por 40 dias e peça a Deus para realizar algo, os cristãos sabem que Deus pode não realizá-lo. Uma pessoa que está na fé, que está na crença, deve ser capaz de negar sua própria fervorosidade. Deve ser capaz de curvar sua própria vontade. Por quê? Porque não vivemos para a nossa glória, mas para a glória de Deus. A fé cristã é que oramos: Deus, salva-me. Mas acreditamos que essa salvação não é de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E não nos queixamos de Deus porque é realizado de acordo com a vontade de Deus. Essa é a fé dos cristãos, das pessoas que creem em Jesus. Mas por que devemos acreditar? Naquele que não realiza o que eu desejo? Naquele que não salva minha família por quem eu oro para que viva? Naquele que não me salva da minha doença, embora eu ore para que ela vá embora? Por que devemos acreditar em Deus? Ao ler o Salmo 27, por que devemos acreditar veio ao meu coração novamente. Davi, que escreveu este salmo, está orando a Deus com convicção e confiança, mas está orando a Deus para que não o deixe nessa situação, para que não o abandone. Ele tem a crença de que, se Deus não me abandonar, se Deus não me deixar, Deus me salvará. Mas essa salvação, se examinarmos a vida de Davi, não podemos dizer que Deus o salvou e realizou tudo sempre que Davi orava, sempre que pedia salvação. Quando Davi orava a Deus e era perseguido por Saul, essa perseguição não terminou da noite para o dia. Quando Davi estava sofrendo e fugiu para a Filístia, Deus não tornou a vida de Davi tranquila do começo ao fim. Houve momentos em que Davi deixou a cidade desprotegida e, em vez disso, a cidade foi atacada por tribos estrangeiras e suas esposas, filhos e bens foram todos saqueados.
Davi não confessa sua confiança em Deus porque tudo é realizado de acordo com sua vontade. Mesmo assim, Davi confessa a Deus. Analisando o conteúdo do Salmo 27, sentimos: Davi está em uma situação difícil e dolorosa agora. Davi está em uma situação em que ninguém pode ajudá-lo se não houver a ajuda de Deus. O fato de acreditar em Deus, de ter experimentado a salvação de Deus, não significa que dificuldades e sofrimentos não virão. Mas Davi também confessa no versículo 14: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Há uma coisa clara na fé dos cristãos, das pessoas que creem em Jesus Cristo. Mesmo que Deus não realize imediatamente o que eu desejo e quero agora, mesmo que Deus não me guie como eu oro, a vitória final é nossa. A vitória final é daquele que está do lado de Deus. Deus nos prometeu claramente com convicção e confiança. Não o que eu desejo e quero agora, mas a convicção e a fé de que Deus nos dará a vitória final. A nós que estamos do lado de Deus, para a glória de Deus. É por isso que Davi diz no versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele sabe que estar do lado de Deus é obter a vitória final. Por isso, ele diz que quer viver na casa do Senhor, do lado de Deus, e confessa que realizará o dia da vitória junto com ele. Por isso, hoje, Davi está envolto no medo de que Deus possa deixá-lo no Salmo 27. E mesmo estando em uma situação em que não sabe como isso vai se desenrolar, ele confessa no versículo 14: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não se desanime e não abandone a Deus, porque Deus não está realizando o que você orou, o que você deseja agora. Mas Deus lhe dará a vitória final. Então, espere no Senhor. Não se abale, seja forte e corajoso, e espere no Senhor. Davi está dizendo isso para si mesmo e para nós que estamos lendo este salmo. Nesta manhã, há alguém aqui que está sofrendo dificuldades familiares, doenças e dores familiares, e não tem outra maneira a não ser vir a Deus de manhã? Espero que você se lembre deste fato hoje. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.